tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Irmãos, essa parte que nós lemos aqui, Filipe ele já estava avançado no seu ministério. Filipe já estava curando, já estava operando sinais, operando as maravilhas, só que toda história, irmãos, como a minha, como a sua, tem os começos. E muitas vezes nós desprezamos o começo. E hoje eu quero te mostrar como o começo ele é essencial para te forjar, para te moldar. E talvez você está tão aflito, com o coração aflito, e você está querendo pular a etapa do começo. Mas Deus tem algo no começo. Amém? Se nós formos lá em Atos 6, glória a Deus, eu estou aqui com a minha Bíblia, e hoje a palavra que nós estamos lendo é Atos 8, tá? Eu estou falando sobre Felipe. Depois você lê na sua casa, leia a Bíblia, amado. Deus ele quer falar com você também, se revelar para você. Em Atos 6, a Bíblia vai dizer, ela tem um subtítulo assim, ó, a instituição dos diáconos. A igreja, irmãos, naquela época ali, ela estava crescendo muito, porque a igreja estava em união, a igreja era ali a igreja primitiva. Pedro havia pregado, 3.000 pessoas haviam se convertido, eles estavam ali em comunhão, no partir do pão, pregando a palavra todos juntos, em oração, todo mundo com o coração humilde na presença do Senhor. Eles perseveravam, a Bíblia vai dizer, juntos em oração, eles perseveravam na palavra de Deus, eles perseveravam ali fazendo as coisas. Mas a Bíblia vai nos dizer que conforme a igreja ia crescendo, houve uma discussão ali. As viúvas dos helenistas começaram a discutir, falando, olha, nós não estamos sendo bem servidas, né? A igreja não está cuidando de nós. E aí o povo começa a reclamar e vai falar com os discípulos, com Pedro, com Tiago, com João. Fala para eles, olha, as nossas viúvas aqui não estão sendo bem servidas dos helenistas. E aí os discípulos, eles olham e falam assim, cara, nós fomos instituídos líderes dessa igreja, né? Nós estamos aqui, nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Ele e nós estamos aqui para ensinar o povo. Então não é lícito que nós abandonemos a oração e o ensino da palavra, né? Porque eles andaram com a própria palavra, eles andaram com o Senhor. Então o que eu já aprendo nesse começo? Eles olham e falam assim, vamos separar 7 homens cheios de sabedoria, cheios de unção e com boa reputação. E o que a gente já aprende aqui nesse começo, nesse início dessa palavra aqui em Atos 6? Que eles, sendo líderes da igreja primitiva, eles não quiseram fazer tudo. Porque tem pessoas, irmãos, tem líderes que eles querem fazer tudo. Eles pregam, eles cantam, eles vão, eles fazem, eles querem fazer tudo, tudo. E aí o que acontece? A pessoa fica sobrecarregada. Eles querem abrir o culto, quer fazer não sei o que, quer fazer tudo. E quando eu falo de líder, eu não estou falando de líder só de igreja. Essa palavra, ela me dá a liberdade de eu conjecturar isso e aplicar ela na sua vida, na minha vida. Às vezes você está sobrecarregado no seu trabalho, às vezes você está sobrecarregado no seu casamento porque você quer fazer tudo. Você não consegue delegar funções, você não consegue dividir as tarefas. E aí, tipo, você, na sua cabeça, você fica assim, nós mulheres, eu vou falar por mim, às vezes nós mulheres, a gente quer fazer tudo. Aí o nosso marido até quer ajudar, ou o filho, ou alguém que você conhece, mas aí você fala, não, só vai sair bom se eu fizer. Eu mesmo, Deus está tratando isso em mim. Eu sou uma pessoa perfeccionista, graças a Deus hoje eu tô bem menos perfeccionista, porque eu já percebi que eu não sou perfeita, que quem é perfeito é o Senhor, e Ele vai aperfeiçoar a obra dele em mim, até o dia que Ele voltar, e em você também, amado. Então, a gente quer fazer tudo. Ah, se eu não fizer, vai dar errado. Aí você no seu trabalho, ah, se eu não for lá e não pôr a mão, vai vir esse novato aí, vai dar errado. Mas sabe o que acontece, irmão? Isso tem te sobrecarregado. E Deus, Ele me trouxe aqui nessa noite para dizer isso para você. Para de carregar um peso que ele não é seu. A Bíblia vai nos dizer que o jugo do Senhor, ele é leve e o fardo dele é suave, irmãos. O peso que Deus coloca sobre a nossa vida é leve. E quantas vezes nós estamos carregados porque queremos carregar um peso que não é nosso. E nós aprendemos aqui em Atos 6 com Pedro, com os discípulos, que eles entenderam que eles não poderiam fazer tudo. Eles não poderiam orar, fazer a palavra e não poderiam ficar servindo à mesa, cuidando de viúva. Não tinha como, irmãos. Então, tudo na nossa vida, tanto na igreja, quanto na vida pessoal, quanto no relacionamento, quanto na nossa vida profissional, a gente tem que saber delegar funções. Porque um bom líder não é uma pessoa que manda em todo mundo, não é isso não é líder, isso é chefe. Mas um bom líder é aquele que sabe delegar funções. E aí talvez você fale assim, ah, mas no meu trabalho eu não sou líder, eu tenho um chefe. Ah, mas você é líder em alguma coisa, irmãos.
Você é líder no seu casamento, ou talvez você é líder na sua própria vida. E talvez você está sobrecarregado porque você não consegue liderar a sua própria vida, você não consegue delegar funções. Aí você está se sobrecarregando, está parecendo uma panela de pressão, querendo a ponto de explodir. E eu falo isso, amados, com muito temor, porque Deus, ele falou comigo essa palavra. Ele falou primeiro para mim, falou, você tem que aprender a delegar funções. Não adianta você querer fazer tudo do seu jeito, você não vai conseguir. Então, aprenda a delegar funções. E foi isso que Pedro, os discípulos, eles fizeram aqui. Eles falaram, a gente não tem como fazer tudo. Então, vamos separar 7 homens cheios de sabedoria, boa reputação e cheio do Espírito Santo. E aí, irmãos, nós já aprendemos outra coisa. E aqui eu vou falar agora sobre ministério, né? Nós já aprendemos outra coisa aqui nessa palavra. Hoje as pessoas têm ungido pessoas, derramado óleo, derramado unção, por disponibilidade. Ah, essa pessoa que tá com a mão, tá fazendo, derrama o óleo nela. Ah, ela tá fazendo, separa ela aí pra ser diácono. Só que, irmão, não é assim. Se você for pra raciocinar comigo, com Deus, não é quantidade, irmãos. Não é quantidade, é qualidade. Sabe por quê? Porque as multidões seguiam Jesus. Elas apertavam, oprimiam, mas as multidões não queriam Jesus. Elas só queriam ver os milagres de Jesus. A multidão não eram os discípulos. Jesus, as multidões o seguiam, mas quem andava com Jesus eram os discípulos. E quem nós estamos sendo? A multidão que só quer as coisas, só quer a bênção, só quer o milagre, só quer ficar enchendo o saco de Jesus. Irmão, sou uma pessoa muito... Eu falo assim no português, claro, pra gente conseguir entender. Muitas vezes a gente fica enchendo, sabe? Ficar assim, eu quero isso, quero isso, quero isso, quero isso, quero... A nossa oração se resume a pedir. Encher o saco de Jesus. Aí a gente pega, levanta, tá bom, amém, e vai dormir. Mas a gente não conversa com ele, não troca uma ideia. Porque se a gente for para pensar, Deus é nosso pai, irmãos. Ele não é nosso garçom. Deus, ele é nosso pai, ele não é um banco. Deus é nosso pai, irmãos. E quem ama o pai, tem pessoas, eu sei que tem uma falta, né? A paternidade tem aí uma lacuna nessa área. E o diabo investe muito nisso, na paternidade, pra gente ter uma lacuna, pra gente não ter um pai presente, mesmo que o pai às vezes mora na casa, mas o pai não era presente. Mas eu quero dizer pra você, mesmo que o seu pai terreno, você nunca tenha conhecido ele, ou que você conheceu, mas ele não era presente, que ele não foi um bom pai, você tem um pai nos céus que não te abandona. A Bíblia vai dizer, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas eu, Senhor, não me esqueço dele. Então você tem um pai. Se você ainda não ganhou essa filiação, se você ainda não ganhou esse reconhecimento, essa paternidade, é fácil, amados. A Bíblia vai dizer que Deus deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. E a morte de Jesus na cruz nos fez ter a condição de sermos filhos por adoção. Então você tem um pai. E um pai, você não fica enchendo só o saco dele, não. Você conversa com ele. Então converse com o Senhor, sabe? Não seja essa pessoa que só pede. Conversa. Tem pessoas que elas querem ensinar, né, uma oração assim, que é mentira, irmãos. Fica, Senhor, tudo bem quem faz isso, tranquilo, né? Cada um tem seu jeito, eu entendo. Mas relacionamento é intimidade. Com quem você é íntimo, você chega com pompas? Não. Você já chega abrindo a geladeira, falando as coisas. Você é você. Você é você na sua essência. Então seja assim com o Senhor, claro, com respeito, né? Porque com o nosso pai também a gente não vai desrespeitar, mas com ordem e decência, mas com intimidade, irmãos. Chegou, pai, ó, eu tô assim, eu tô ruim, tô quebrado, não tô conseguindo, sabe? Não tô conseguindo, tô sobrecarregado, não tô conseguindo delegar as funções, não tô conseguindo liderar meu trabalho, minha vida, meu relacionamento. Entra aqui, cara, senta do meu lado. Eu no começo, até hoje eu faço isso. Quando eu quero conversar assim com Jesus, com Deus, eu ponho meu sofá, ou então a cadeira e falo, senta aí, vamos trocar uma ideia aqui, eu preciso conversar, eu não tô bem. Às vezes a gente quer desabafar tudo na rede social, fica jogando indireta, aí fica pegando um monte de seta desnecessária, que a gente nem precisa, porque a gente não consegue sentar e trocar uma ideia com Jesus, com Deus, e ele tá acessível, irmãos. O Espírito Santo, então, nem se fala, ele está dentro de nós. A Bíblia vai dizer que nós somos o templo. Nós somos o templo, então ele está dentro de nós. É mais fácil ainda você chamar ele para conversar. E aqui eu estou lendo essa palavra, Atos 8, estou falando, não despreze os seus inícios. E nós estamos falando da parte em que eles
separaram, né, 7 diáconos para servir as mesas, porque eles entenderam que ele sozinho não poderia fazer tudo, né? Então a gente tem que entender que nós somos limitados. Isso é humildade, irmão, reconhecer que a gente não consegue fazer tudo e que a gente precisa de outras pessoas para nos ajudar. E isso é a igreja também. O cabeça, Jesus, e o corpo são vários membros, somos nós, cada um é um membro. Então cada um tem a sua delegação, o seu serviço que vai servir, o qual vai ser a sua função. Então todos são importantes, né? Às vezes você fala, mas eu queria ser aquele, mas você não é, irmãos. Mas eu queria ser aquele, e talvez você está se martirizando por causa disso. Seja você, amado. Seja o melhor de você em Deus. Pergunta para Deus, o que eu posso melhorar sendo eu, Senhor? Me ensina, me mostra. Você tem essa liberdade, amado. Tem pessoas que ficam aqui no TikTok, de vez em quando eu vejo isso, eu até ponho lá, não tem interesse. Que fica só pedindo dinheiro, enganando as pessoas, revelando CPF. Pelo amor de Deus, irmão, isso é mentira. Você sabe seu CPF, pelo amor de Deus, né? Vamos ser pessoas pensantes. Deus nos fez seres pensantes. Então, busque um relacionamento com o Senhor. E ali, eles fizeram isso. Eles buscaram um relacionamento com Deus e eles entenderam que eles não poderiam fazer tudo. E hoje, muitos estão assim. Eles instituíram 3 coisas para separar os diáconos. E a igreja, irmãos, era gigantesca. Tava ali, primeiro foi 3.000 que se converteu, depois 5.000. E cada dia a Bíblia vai dizer que o Senhor lhes acrescentava mais pessoas à igreja. Em vez dele instituir 1 milhão de pessoas para cuidar das mesas, não, eles instituíram 7 diáconos. Então o que eu quero dizer para você, com Deus sempre vai ser qualidade, mas vale 7, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e com boa reputação do que 1 milhão ungido, que é o que o povo na igreja está ungindo assim, ungindo por disponibilidade. Ele tá fazendo aí, tá cuidando das crianças, tá cantando, unge ele. Deus nem mandou ungir, irmãos. E eu falo isso com autoridade, porque é o que está acontecendo hoje em dia. Tem gente que foi ungido pastor que não é para ser pastor. E aí é um pastor chinfrim que fica enganando os outros. Um monte de falsos profetas. A gente sabe que Jesus falou que ia ter isso, né? Tem pessoas que foi ungida para ser evangelista, não tem condições, não tem estrutura para suportar o peso de um chamado desse, que é guerra. 24 horas. Tem gente que foi... Gente, pelo amor de Deus. Então, unção não é por disponibilidade. Unção é cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, com boa reputação. Se a pessoa não tem boa reputação, mas é cheio de sabedoria, do que adianta? Se a pessoa não tem sabedoria, mas é cheia do Espírito Santo, também não adianta, irmãos. A.W. Tozer, ele vai dizer que uma pessoa uma vez perguntou para ele: eu posso viver uma vida só de oração ou uma vida só de palavra? Ele falou, tem um passarinho. Se o passarinho, ele tiver só uma asa, ele vai conseguir voar? E a pessoa falou, não. Ele falou, então assim é a vida do cristão. Uma asa é a oração e outra asa é a palavra. Não tem como você sobreviver só com uma asa. Você não vai conseguir fluir no Espírito. Então nós temos que ter uma vida equilibrada, amados. E aí o que está acontecendo no dia de hoje é isso. Pessoas sendo ungidas por disponibilidade e não por ser cheio do Espírito Santo. E não por ter sabedoria. A Bíblia vai dizer, amado, um obreiro tem que ser digno, manejar bem a palavra de Deus. Quantas pessoas, irmãos, se a gente for reparar, isso que eu não tô apontando ninguém, mas é nítido. Quantas pessoas você entra aí em igrejas que as pessoas não lê a Bíblia, irmão? E é obreiro de quê, pelo amor de Deus? Se tá indo contra a palavra, irmão, se tá indo, a pessoa tá ungindo a pessoa contra a palavra de Deus, ela tá errada. Não importa se é o presidente, não interessa, irmão. Se tem teologia, se fala se é do Prado, chá, do ré, não interessa. Se ela tá indo contra a palavra de Deus, eu sou contra ela, irmão. Você me desculpa, né? Oro pela vida dela para que Deus venha dar visão espiritual, mas os requisitos básicos para você ungir alguém, para você separar alguém para diaconia, para diaconato. Gente, eles tinham que ser cheios de sabedoria, manejar bem a palavra de Deus. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo, ou seja, buscar a presença do Espírito Santo na vida deles. E para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que buscar. Você tem que ter relacionamento com o Espírito Santo, como eu falei aqui, conversar, jejuar, buscar, renunciar, ter uma vida de santidade e ter boa reputação, né? Então, 3 requisitos fortes para servir mesa, irmão. Se a gente for parar para pensar, para servir mesas.
E o tema dessa pregação de hoje é esse: não despreze o início da sua caminhada. Hoje eu estou pregando sobre Atos 8, falando sobre Felipe. E Felipe, ele foi um desses diáconos separados para servir mesa, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo e cheio de boa reputação. Então tem pessoas sendo ungidas por disponibilidade e não por ter esses requisitos. Quer ungir alguém? Eu não sou nada, irmãos, eu sou diaconisa, né? E pra mim aqui tá bom, Deus não precisa me dar mais nada, tá ótimo. Na verdade eu sou serva só, né, em nome de Jesus. Até porque eu sei que cargo não leva pro céu. Não vai chegar lá e falar diaconisa, não, ele vai me chamar pelo nome, né? Passa, amada de meu pai, e assim vai ser com você também. Então cargo não vai te levar pro céu, amado, né? Mas o mínimo para isso é você ser cheio da palavra, cheio do Espírito Santo e ter boa reputação. Para servir mesas, hein? E aí a gente não quer. A gente não quer ler Bíblia, a gente não quer orar, a gente não quer buscar um relacionamento com o Espírito Santo, mas a gente quer ser ungido. Olha que loucura! Não podemos ser assim, irmãos. Quem é líder, não faça isso. Siga a palavra de Deus, sabe? Eu não sei mais do que você, nem quero saber, nem quero nada. Como eu falei, eu não almejo cargo nenhum. Esses que eu ganhei, nem sei porque que Deus me deu. Graças a Deus, eu amo a palavra do Senhor. Hoje tem uma boa reputação, né, para honra e glória do Senhor. Antigamente não tinha, antes de Jesus, mas depois de Jesus na minha vida eu me esforço, sei que não sou perfeita, tenho que melhorar, mas me esforço para ter uma boa reputação com o Senhor, né? E é o que nós devemos fazer. Significa que a gente nunca vai errar, que a gente nunca vai falhar? Não, irmãos. Pedro, no último minuto da vida, pegou Jesus, cortou a orelha de Malco, bem loucão, e Jesus falou para ele: Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Ele estava falando, Jesus a pedra de esquina, mas eu vou usar você, Pedro. Pedro, com todo esse gênio dele, Pedro, ele foi ali que converteu ali 3.000 pessoas do Espírito Santo através da vida de Pedro, fez o primeiro sermão. Então, irmãos, não significa que a gente não vai errar, mas para ungir pessoas, para você ser ungido, repare isso. Até se alguém te separar, irmão, pensa nisso. Quando a pessoa falou pra mim: olha, Barra, eu tô te separando aí pra diaconia, eu falei: meu Deus, eu vou ser diaconisa? Fui ler na palavra, falei: mas pra eu ser diaconisa eu preciso de quê? Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e saber a palavra. Eu falei: eu já li a Bíblia, porque eu gosto, não foi pra ganhar cargo. Aí eu falei: o quê? Eu vou ler mais, porque eu tenho que ser cheia, eu preciso ser cheia. Então busque, irmãos, não por cargo, mas por relacionamento, para você ser cheio do Espírito Santo. E Felipe, foi isso que aconteceu, para servir mesas. Esse foi o início da caminhada de Felipe. Quando Felipe foi ali, impuseram as mãos sobre ele, ele foi diácono, serviu mesas, ficou ali no anonimato, servindo as mesas, fazendo o que tinha que fazer, sem aparecer, sem galgar nada. E quando Estevão morre, que foi o primeiro mártir da igreja, nós vamos para Atos 8, que foi aonde eu li aqui, que o tema de hoje da pregação é esse: não despreze os inícios, não despreze o começo da sua caminhada. Aí Felipe, ele vai, e a Bíblia vai dizer assim: e descendo Felipe a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, uma vida cheia do Espírito Santo, irmãos, ela vai mostrar frutos. Não adianta nós termos cargo, não adianta nós fazermos tudo, né? Ficar sobrecarregado: eu vou fazer tudo agora na igreja, tudo na minha casa, tudo no trabalho, ficar louco e não ter paz conosco mesmo, né? E não ter frutos, não adianta de nada, irmãos. Então, Felipe, ele desceu para um lugar que ninguém queria ir, porque os judeus, eles não falavam com os samaritanos, mas Felipe ouviu os discípulos comentarem, porque quando Jesus foi assunto aos céus ali em Atos, no começo de Atos, do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, Jesus fala para eles: ser-me-ão testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então Filipe, ele ouviu os discípulos pregarem isso ali na igreja, no começo da igreja primitiva, e ele falou: eu vou para lá, porque estão perseguindo aqui, eu vou pregar lá. E quantas vezes nós, irmãos, porque alguém não gostou da nossa mensagem, ou porque alguém da nossa família riu, ou porque debochou de nós, a gente já fica com vergonha, não quer mais pregar o evangelho. Às vezes a gente posta um vídeo aqui na internet, eu tenho incentivado muitas pessoas a criar conteúdo,
Você que é cristão, às vezes você tem um maná do céu na sua mão que Deus te dá, você tem uma sabedoria na palavra, você é cheio do Espírito Santo, e aí você fica esperando a oportunidade para pregar em igreja, para cantar em igreja. Às vezes você tem uma voz abençoada, Deus já te deu os louvores, e você fica esperando para pregar para crente, irmão, cantar para crente. Pelo amor de Deus, irmão, não tô falando que a gente não tem que fazer isso, a gente precisa, né, viver, congregar, viver juntos, mas pregue aqui na internet. Nós cristãos, nós temos uma arma nas mãos que é o celular. Quanta porcaria tem nessa internet, amados. E a gente aqui com essa arma na mão, esse celular. Às vezes você tem uma palavra abençoada, não guarda ela pra você não, amado. Libera essa palavra aqui. Ah, mas eu não vou gravar não, porque vai flopar meu vídeo. No começo eu ficava assim, irmãos. Eu tô incentivando muitas pessoas aqui no meu canal a pregar, a ler Bíblia, a orar, porque vai valer a eternidade, amado. Não é sobre a nossa vida aqui. Eu tô até fazendo uma série aqui no meu perfil. Quem quiser depois assistir, me seguir aí, né? Como eu disse, eu não peço dinheiro de ninguém, não fico pregando evangelho coach nem da prosperidade, porque eu sei que isso aí é tudo mentira e enganação. Eu só prego a palavra de Deus, que é o evangelho verdadeiro, que tem renúncia, santidade, mas que vai nos levar para o céu, né? E tem uma série aqui que eu tô fazendo que se chama Não Pare, vai valer a eternidade. E cada dia tem um tema. Eu já preguei sobre inveja, tudo que pode nos paralisar na caminhada, autossabotagem, engano, né? Hoje eu preguei sobre medo, timidez, vergonha. Então depois você assista, depois que acabar aqui a live, você assista, porque vale muito a pena, amado. São palavras que nos incentivam a prosseguir, sem nos pedir nada, né? Porque tem muita gente aqui pedindo pix, pedindo... E isso é mentira, irmãos. Para de ser enganado, pelo amor de Deus, né? E aí, Felipe, ele vai, e o que ele faz? Ele fala assim, eu vou pregar em Samaria, porque se aqui não estão deixando eu pregar, irmãos, quantas vezes, irmãos, como eu falei, a minha mensagem é uma mensagem que não dá chave de porra de nada. Nosso Deus, ele pode dar? Pode, porque ele é o dono do ouro e da prata. Só que a minha mensagem eu prego sobre céu, amados, eu prego sobre a Nova Jerusalém, sobre coisas que nos incentivam a prosseguir. E quantos lugares que eu já fui e as pessoas não gostaram da mensagem, né, que foi uma mensagem dura, e as portas se fecharam ali porque eu pregava essa mensagem. E aí o que eu fiz? Eu falei, não vão me deixar pregar nos púlpitos, vou pregar no deserto, como João Batista. E qual é o meu deserto hoje? Ó, que deserto bom! O celular, rapaz. João tava lá sofrendo no deserto, com sede, comendo um gafanhoto e mel. Eu tô aqui na minha casa, ó, pregando, alcançando vidas através dessa mensagem. Então você, amado, que tá ouvindo o som da minha voz, você tem um louvor abençoado no seu coração, você já ensaiou. Para de ficar triste porque você não teve oportunidade na igreja. Comece a pregar aqui, comece a cantar aqui na internet, no TikTok, use suas redes sociais, porque eu creio que vai alcançar vidas. Para com esse negócio de, o vídeo flopou, meu vídeo só teve 100 visualizações. Irmãos, a Bíblia vai dizer que uma alma tem um valor inestimável. Se você alcançar uma vida, você já agradou a Deus. A gente, nessa era que a gente está vivendo, que a gente tem que dar resultado, isso deixa a gente louco, né? Deixa a gente bem louco. Então, não liga pra esse negócio de vídeo flopou. Quantas vezes aqui, às vezes meu vídeo só tem 100 visualizações, mas uma pessoa aceita Jesus. Olha o galardão que eu vou receber. Meu Deus, olha o galardão que eu vou receber das mãos do meu Senhor e Salvador, irmãos. Com um celular no conforto da minha casa. Claro que tem as retaliações no mundo espiritual, né? Toda vez que eu vou aqui gravar uma live, a gente tem que orar, tem que jejuar, ter uma vida separada, cheia do Espírito Santo. Buscar a presença de Deus, mas tira esse medo de você. Hoje eu preguei sobre isso na minha série, Não Pare, vai valer a eternidade. Tira esse medo de dentro de você, avança, faça como Filipe, o diácono Filipe. Paulo estava perseguindo aqui a igreja, tinham apedrejado Estevão, ele foi o primeiro mártir. Aí o que aconteceu? Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Não parou a igreja a perseguição. Eles começaram a pregar por outros lugares e Filipe, ele foi ousado. Ele falou, eu vou para Samaria. Judeus e samaritanos não se davam bem, mas Filipe, ele foi para Samaria, ele falou, eu vou pregar lá. E ele foi, irmãos. E a palavra vai dizer que as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Olha quem era Filipe lá no começo, servindo mesa. Era diácono, mas já era cheio do Espírito Santo. Já era cheio de sabedoria. Já era, oh aleluia, já tinha boa reputação. Então ele não esperou receber a unção, não esperou ser separado para buscar, ele buscava por amor, porque ele queria se encontrar com o Senhor. Então busque a Jesus por amor, ele pode nos dar, pode. E ele gosta, a Bíblia vai dizer em Hebreus que Deus ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que o amam.
Deus, ele ama nos presentear. A Bíblia também vai dizer que as bênçãos já estão preparadas nas regiões celestiais. Mas busque a Deus, busque relacionamento com o Espírito Santo, leia a palavra de Deus, irmãos. Não fique só com as minhas palavras, não fique só com as palavras de profeta falso, irmão, que fica mentindo, te enganando. Não seja levado por qualquer vento de doutrina. Se alguém falar uma coisa pra você, até o que eu tô falando aqui, irmãos, vai lá, abre sua Bíblia, leia, fala, eu vou ler pra ver o que essa menina tava falando, se era verdade. Atos 8. Leia, seja como os bereanos. Paulo vai dizer, elogiar os bereanos porque eles examinavam as escrituras. Então examine as escrituras, ame essa palavra. Eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque ela sempre fala comigo, sempre. E aí Filipe, ele vai, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Lá no começo, Filipe não desprezou o começo dele. Ele serviu as mesas ali, ó, caladinho, aprendendo com os discípulos de perto. Falando, eu vou fazer a minha parte, não querendo fazer tudo, né? Porque a gente não consegue fazer tudo. Não se sobrecarregue. Às vezes você entrou na igreja agora, tem pouco tempo, e você quer fazer tudo. Não faça isso, irmãos. Né? Porque senão a gente vira Marta, a gente faz tudo, mas despreza a boa parte, que é o nosso relacionamento com Deus. Eu falo isso porque às vezes você chega na igreja e o povo fica, ai, faz isso, quer ficar jogando um monte de coisa em cima de você. Não faça isso, amado. Porque depois, se você morre, cai, ninguém tá nem aí pra você. Eu vou falar isso pra você, que hoje, infelizmente, o amor de muitos tem se esfriado. Só que glória a Deus que eu tô falando aqui, que é o amor de muitos, né? Mas não é o de todos, graças a Deus. Eu creio que tem pessoas aqui que amam, que estão pedindo a Deus para aprender a amar cada dia mais, né? Não se sobrecarregue. Faça o suficiente para você aprender. Busque cada dia mais o seu relacionamento com Deus. Então, Filipe, ele não desprezou o início da sua caminhada. E aqui chegou o momento de Deus fazer Filipe, ó, bombar, como a gente diz, né? Que eu vejo o povo falando, vai soprar seu nome. Isso foi o nome de Filipe soprado em Samaria. Multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia. Mas por que as multidões prestavam atenção ao que Filipe dizia? Porque eles ouviam e viam os sinais que ele fazia, que o Espírito Santo fazia através da vida de Filipe. Filipe, ele não só pregava, Filipe vivia. E os sinais de Deus apareciam através da vida de Filipe. Então não adianta, irmãos, a gente só pregar, só falar. Jesus mesmo, ele mesmo vai dizer, né? Lá no começo ele fala assim, você conhecerá uma árvore pelos seus frutos. Não pode uma árvore boa dar maus frutos. E muito menos, né, uma árvore má dá bons frutos. Então não adianta. Quer conhecer uma pessoa, irmãos? Conhece os frutos dela, né? Às vezes ela prega lindo, prega maravilhoso, mas quando você vai ver o fruto, falso profeta, te enganando. Então, Filipe, ele tinha frutos. As multidões ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Olha que tremendo isso, cara. E havia grande alegria naquela cidade. Filipe, ele trouxe alegria para aquele povo de Samaria. Aleluia. Mas, irmãos, o que acontece aqui? Filipe estava conhecido. O nome de Filipe estava sendo soprado ali em Samaria. Ó, todo mundo, ó lá vai Filipe, eu posso conjecturar isso. Olha lá, ele curou um coxo. Olha, ele curou um cego. Olha, meu Deus, um paralítico levantou. Meu Deus, olha que lindo. Mas como eles criam em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, se batizavam, tanto homens e mulheres. A Bíblia vai dizer que até um feiticeiro que tinha ali naquela cidade, muito conhecido, que o nome dele era Simão, ele também foi batizado, irmãos. Vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam. Sabe o que tem acontecido muito no tempo de hoje? A gente não tem buscado mais. A gente não tem orado mais por milagres. Pedir a Deus, Senhor, faz milagres na tua igreja. Senhor, traz o avivamento. Senhor, derrama o teu poder. Porque, infelizmente, irmão, muitos são egoístas. Só quer o poder para eles, para ficar comandando os outros. Para a pessoa ficar comendo na mão dela. Ficar tirando dinheiro das pessoas, enganando as pessoas, né? Vamos clamar por milagres. Muitas pessoas eram batizadas, muitas pessoas eram curadas.
As pessoas viam os grandes sinais e maravilhas. O nosso Deus não mudou, irmãos. Ele é o mesmo desse tempo aqui. O nosso Deus ainda é o Deus de Filipe. Irmãos, vamos querer ser como Filipe, como esses discípulos da igreja primitiva que clamavam por poder, irmãos. Imagine, irmãos, nós vermos cego enxergando, mudo falando, irmãos, eu desejo isso com toda a minha alma. Vamos orar por isso, vamos jejuar por isso. Que Deus levante remanescentes, pessoas que não querem pedir só porta de emprego, chave de carro, não, mas que clamam por milagres, por sinais. Porque, irmãos, não tem como, irmão. Se acontecer um milagre, uma maravilha, sabe o que acontece? Ateu se converte, não tem como. Aqui tá falando, feiticeiro, que era o feiticeiro conhecido. Ele falou, cara, não tem como. O coxo tá andando, o paralítico levantou, o cego tá enxergando. Olha que loucura, o cara tá falando do rei de Deus. Eu quero ser desse Deus também. Irmãos, vamos buscar por isso. Aleluia. E aí, o que aconteceu, irmãos? Filipe, ele estava ali muito conhecido. Aí, em Atos 8:26, no mesmo capítulo, o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Aí o anjo do Senhor apareceu para Filipe no momento mais bombástico da vida de Filipe, do ministério de Filipe. Filipe estava sendo conhecido, Filipe estava fazendo sinais, estava fazendo milagre, maravilha. Aí o anjo do Senhor vira para Filipe e fala assim, ó: levanta-te e vai para o deserto. Ai, meu Deus. Se é eu e você, irmão, vamos ser sinceros. Pô, eu tô aqui, tô na melhor fase da minha vida, agora Deus mandou eu ir pro deserto, cara. Não quero ir não vou não. Aí o que Filipe faz? Ele levanta. Ó, a Bíblia vai dizer. Depois você lê, pelo amor de Deus. Vai ler Bíblia. Vamos ler Bíblia, em nome de Jesus. Vamos crescer em graça e conhecimento. Atos 8:27. E levantou-se e foi. Filipe não questionou. Filipe não murmurou. Filipe não falou nada, irmão. Ele levantou e foi. Porque não foi qualquer um que falou com ele, não foi um líder, não fui eu, uma pessoa aleatória que você está ouvindo aqui. Não, foi o anjo do Senhor, com letra maiúscula. E olha que intimidade, para ele saber que era o anjo do Senhor falando com ele. Intimidade com Deus, irmãos. Nenhuma voz te deixa confuso. Você só conhece a voz de quem você é íntimo, amado. Então busque conhecer a voz do Senhor. Tem pessoa que fala, mas como é que eu sei que Deus fala comigo? Irmão, não sei te explicar. Mas é relacionamento. É a mesma coisa, eu conheço a voz do meu marido. Ele conhece a minha voz. E eu conheço a voz do Senhor. Então, busque um relacionamento com o Senhor. E Filipe, ele não questionou, amados. Ele se levantou e foi. E era longe, hein? Filipe, ele era longe, hein? Não era pertinho, não. Pro deserto. Saiu da visibilidade e foi para o anonimato de novo. Não despreze a sua caminhada. Deus, ele sabe de tudo, amado. Esse é o tema da minha pregação de hoje. Não despreze a sua caminhada com Deus. Ah, meu Deus, mas eu estava ali servindo mesa. Ah, meu Deus, agora eu estou conhecida. Agora Deus quer que eu vá para o deserto. Não vou, não. Vou obedecer, não. Ah, não, Deus, não vou, não. Só que, irmãos, Deus, ele sempre sabe o que é melhor para nós. E Deus, ele me trouxe aqui, irmão, para dizer isso para você. Sou teóloga? Não sou teóloga, mas como eu falei, eu converso com Jesus, irmãos. E ele fala comigo na palavra dele. Quer revelação melhor do que você tá ali no seu trabalho, ou você tá lavando uma louça, tomando um banho, e Deus fala para você, lembra daquela palavra que você leu? Ó, isso aqui é assim. Deus, ele fala comigo, irmãos. Às vezes eu tô dormindo, né? E Deus, ele me dá um sonho, aí eu falo, cara, eu acho que Deus falou comigo no sonho, é essa palavra. E ali e ele vai falando comigo. Gente, é espiritual, irmãos. Não tem como a gente estar em carne e discernir algo do espírito. Por isso que eu falo, não fique só com as minhas palavras, não fique só com a palavra do seu pastor. Busque um relacionamento com Deus, que Deus vai falar com você. Gente, é tremendo isso. Deus te revelar uma palavra, irmãos, é algo assim surreal. É surreal. É surreal, irmãos, é gostoso, sabe? Você tá ali no seu trabalho, Deus falar com você uma palavra.
Você tá ali, às vezes, atormentado, e Deus fala assim pra você, lembra daquela palavra? Eu tô falando isso, isso e isso com você nessa palavra. E aí você fala, cara, eu não sou nada, eu não sou pastor, eu não sou nada, mas Deus falou comigo, que loucura. Busque isso, irmãos, deseje isso, almeje isso. E Filipe, ele se levantou e foi, ele obedeceu imediatamente a voz de Deus. E aí, Filipe vai andando, sem saber para onde tá indo, irmão, sem mapa, sem GPS, sem nada, indo pro meio do deserto, um calor devia estar, né? Porque essa imagem que pintam de Jesus, dos discípulos de olho azul, louro, isso aí é mentira, irmãos, porque o povo lá do Oriente Médio é tudo moreno. Jesus devia ser bem escuro, um sol escaldante, 50 graus, ele andava o dia inteiro a pé, não tinha protetor. Então ele devia ser uma cor bem escura. E ali ele vai caminhando, Filipe vai caminhando pelo deserto. Talvez Filipe podia ir murmurando. Ai, que saco, meu Deus, eu estava lá conhecido. Meu nome tinha sido soprado entre as nações. Estava fazendo sinais, prodígios e maravilha. Olha agora onde eu estou, no deserto. Mas não, Filipe ele só foi. Ele só ouviu e obedeceu. E eu quero dizer para você, talvez Deus já te deu a direção. E você tá se fazendo de louco, de desentendido. E eu falo isso porque eu já fiz isso, irmãos, porque a direção que ele me deu eu não queria. É o que aconteceu com Filipe. A direção que ele deu para Filipe, o deserto. Quem é que quer ir, irmãos? Quem é que quer ir? Então, o que acontece? Filipe, ele obedeceu. E talvez Deus ele já tenha te dado a direção para onde você precisa ir. Talvez é um lugar onde vai te preparar. Talvez é um lugar onde vai te moldar. E você não quer aceitar a direção. E aí você fica fingindo que Deus não falou com você. E fica, eu vou perguntar para outra pessoa, eu vou em outra igreja, Deus vai falar comigo. Irmãos, não. Deus ele já falou. Às vezes Deus já te deu a direção. Obedeça e vá. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, irmãos. Porque Deus... Esse nosso corpo aqui, ele é perecível, ele vai passar, irmãos. Então, às vezes, Deus ele precisa nos esmagar para tirar de nós a nossa essência. Às vezes, se Filipe ficasse só ali, fazendo sinais, prodígios e maravilhas, talvez ia subir para a cabeça. E aí Deus falou, não, agora você vai para o deserto. Vai lá para o deserto. E ele foi, irmãos. Por quê? Intimidade. Não adianta só a gente ser cheio do Espírito Santo, a gente tem que ser obediente. Às vezes Deus ele fala uma coisa conosco e Deus fala assim, ajoelha e ora. Vai lá e manda mensagem para aquela pessoa. Vai lá, fala de Jesus para aquela pessoa e você fala, depois eu vou. Mas Deus ele não requer só a nossa obediência. Deus ele requer que a gente obedeça na hora que ele manda, irmãos. Na hora. É diferente. Se Deus mandar você orar naquela hora e você orar naquela hora, Deus ele vai liberar algo sobre a tua vida naquela hora. Aí se você fala, não, vou orar depois. Irmãos, eu tô falando isso aqui, não é te julgando, te apontando, porque eu também faço isso. Às vezes Deus fala, ajoelha e ora pra tal pessoa. Eu falo, daqui a pouco eu vou. A gente faz isso. Sabe o que é isso? Procrastinação. Nossa geração procrastina muito, muito. Nós estamos procrastinando. Às vezes Deus ele fala algo conosco e a gente tá aqui no celular, fala, manda uma mensagem pra tal pessoa. Só que a gente tá tão viciado na barra de rolagem infinita que a gente fica passando. Quando a gente vê já passou 1 hora. Tamo corcunda, não mandamos uma mensagem para quem Deus mandou mandar, não falamos. Às vezes aquela pessoa vai se matar e você não obedeceu a ordem do Senhor. Então obedeça na hora, em nome de Jesus. E Filipe ele foi, sem saber. E aí Deus ele falou com ele ali. Aleluia. E eis que um homem etíope, eunuco mor, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E a Bíblia vai dizer, Atos 8:30, e correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. Ele falou, chega e ajunta-te a esse carro. E aí Filipe fez o quê? Filipe correu, irmão, ele já devia estar cansado, irmãos. Ali era mais ou menos uns 3 quilômetros, os estudiosos vão dizer, a distância de Samaria até o deserto em Gaza ali, para onde ele foi. E Filipe vai correndo, porque sede de obedecer a Deus, sede de fazer a vontade de Deus, sem ninguém ver, irmãos. Ele estava no deserto, ninguém estava vendo. Não é para ninguém ver, não.
É sem ninguém ver. Você só reflete em público aquilo que você é no secreto. Às vezes você olha pra alguém e fala, nossa, como essa pessoa tem unção, nossa, como ela canta. Mas não é porque ela é melhor do que você não, irmãos. É porque ela tem relacionamento. Porque no secreto ela busca o Senhor. Então seja uma pessoa assim, que tenha prazer. Eu sei que a nossa carne, ela grita, ela não quer. A nossa carne odeia oração, a nossa carne odeia jejuar, a nossa carne odeia tudo, irmãos, fazer essas coisas. Porque não é da carne essas coisas que a gente faz pra Deus. É do Espírito. Mas entenda que você é falho, imperfeito, mas queira ser uma pessoa melhor. Queira ser uma pessoa que busca a Deus. Queira ser uma pessoa que se aproxima do Espírito Santo. E Filipe, ele corre, irmãos, para se aproximar daquele carro. Ele corre. E aí ele olha e fala assim, ó. Entende tu o que leis? Pro eunuco. E aí o eunuco fala, como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E aí Filipe, unção pelo certo, uma unção bíblica. Ele foi ungido biblicamente, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, boa reputação. Filipe, quando ele pergunta, você entende o que lê? E ele fala, como se não tem quem me ensina? Aí se eu e você não sabe Bíblia, irmão, e aí você encontra alguém que vai te perguntar uma coisa, eu vou estudar a Bíblia para eu ser teólogo. Tem pessoa que só lê a Bíblia quando vai pregar, tem pessoa que só lê a Bíblia para dizer que ela sabe mais. Não, irmão, lê a Bíblia para você viver. Leia a Bíblia para você conhecer mais de Deus. Leia a Bíblia para você entender o que você está fazendo na igreja. Irmão, eu vou em igreja, às vezes eu prego em igreja que o povo não abre a Bíblia, não tem Bíblia. E eu não estou falando de Bíblia de papel. Gente, a gente tem um celular. Você pode baixar uma Bíblia no celular. O povo não abre nem a Bíblia no celular. Não tem prazer em ler a Bíblia. De buscar a palavra de Deus. Aí, às vezes, o cara tá lá pregando um monte de heresia, cara, um monte de bobeira, e você tá comendo essa comida, e você tá sendo enganado, sendo levado por vento de doutrina, ou então você tá passando aqui essa live aqui, e aí tem pessoa ensinando um monte de bobeira pra você da Bíblia, te pedindo dinheiro, te enganando, falando que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo, enganando você, e você comendo essa comida estragada, sendo enganado. Irmãos, seja uma pessoa cheia de sabedoria. Mas eu não sei ler Bíblia, irmã Bárbara. Eu não sei, meu nome é Bárbara, quem não sabe. Eu não sei ler Bíblia, eu não gosto de ler Bíblia. Irmão, eu também não entendia. Quando eu me converti há 6 anos atrás, que eu só tenho 6 anos de conversão, né? Não é muita coisa, mas graças a Deus, com Deus não é tempo de carteirinha, né? Nem tempo de casa, graças a Deus, né? Como eu disse, não é meu tempo de carteirinha que vai me levar pro céu. Se fosse assim, o ladrão da cruz não tinha ido, né? Pro paraíso. Então, é entrega. E ali, eu também não entendia nada da Bíblia. Aí, como é que eu li a Bíblia? Que eu sou meio doido, mano. Eu li assim, eu falava assim, ó. Senhor, aí eu li uma passagem, eu falava, Senhor, faz essa passagem entrar na minha cabeça. Assim. Bem assim, ó, de madrugada. Meu marido achava que eu era louco. Falava assim, faz essa palavra entrar na minha cabeça, pra eu entender. E, irmãos, entrou. E hoje eu tô aqui pregando pra você, por quê? Porque eu já falei, eu não sou teóloga, não sou, mas eu amo a palavra de Deus. E você não precisa de cargo, você não precisa para ler a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer em Tiago, peça sabedoria a Deus que dá livremente a quem pedir, mas peça não duvidando. Peça, Senhor, seja sincero, Senhor, eu não entendo nada, tô lendo isso aqui, não tô entendendo nada, bolhufa. Põe essa palavra na minha cabeça, revela pra mim, Senhor, me dá sabedoria, eu quero entender. E eu orava assim, irmãos. Isso, abraça a Bíblia, pede Deus pra fazer você entender. E Ele vai fazer você entender. Em nome de Jesus eu profetizo. Em nome de Jesus, Senhor, entra na mente dessas pessoas, Pai. Desperta o desejo nelas de ler a Tua palavra para elas não serem enganadas. Levanta, Senhor, remanescentes, Pai. Que essas pessoas, elas sejam, Senhor, cheias de sabedoria, cheias do Espírito Santo e de boa reputação, Deus. Que elas, Senhor, busquem a Tua presença. Tá dizendo que eu preciso ser perfeito, irmão? Tá dizendo? Não tô dizendo nada. Nós não somos perfeitos. Para de se cobrar tanto, irmãos. Eu tenho uma pregação que eu fiz aqui, umas lives passadas sobre esse assunto. Pare de se cobrar tanto. É um dia após o outro. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele aperfeiçoará a boa obra em você até o dia do Senhor Jesus. Então, vai com calma e busque a palavra de Deus. Para você não ser enganado, eu estou lendo Atos 8, vai ler depois.
Não termine essa live e fica aí 50 horas passando o dedo no celular. Fala com Deus, olá Deus, eu entendi o que ela pregou, mas me mostra outra coisa aqui nessa palavra. Mostra pra mim. E se Deus te revelar algo, amado, manda uma mensagem pra mim que eu também quero saber, em nome de Jesus. Então, busque a palavra de Deus. Não seja enganado, seja cheio de sabedoria. Como eu falei aqui no começo, Deus está mandando eu falar de novo. Tem pessoas hoje, líderes hoje, ungindo pessoas por disponibilidade. Irmãos, isso é um perigo. Tem um monte de gente que é diácono que não era para ser diácono. Tem um monte de gente que é pastor que não era para ser pastor. Tem um monte de gente. Tá desmerecendo as pessoas, irmã? Não. E aí tem gente fazendo teste com os outros. Ah, eu vou fazer um teste aqui para ver se a pessoa merece ser ungida. Irmãos, ela é cheia de sabedoria? É cheia do Espírito Santo? Deus já falou com você que ela é pra ser ungida? Unge a pessoa, esse negócio de fazendo teste, irmão. Quem faz teste é Deus, não é você não. Pelo amor de Deus. A pessoa tem boa reputação. Ah, mas a pessoa era ex-drogada. Eu sou ex-usuário de droga, irmão. Ah, a pessoa era ex-bandido. Mas ela tá na presença do Senhor? Ela abandonou os velhos hábitos? Paulo mesmo vai dizer, aquele que roubava não roube mais. Ela abandonou os velhos hábitos? Amém. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pare de se cobrar tanto. Se Deus já te perdoou, pare de se culpar. Pare de se sabotar, pelo amor de Deus. Então, busque a palavra de Deus. Seja cheio, em nome de Jesus. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Se você gostou dessa palavra, me segue, irmãos. Compartilha essa palavra, curte, porque você ajuda esse conteúdo a chegar para mais pessoas. Eu sempre posto aqui, depois que eu acabar a live, se você ouviu pela metade, depois assista a palavra inteira. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã. Porque eu sei que Deus vai falar com você, irmãos, porque primeiro Ele falou comigo. Ele falou comigo nessa palavra, então eu sei quando Deus quer que eu passe essa palavra para as pessoas. Busque aprender a palavra de Deus e grave conteúdo para a internet, use suas redes sociais, não fica só esperando a oportunidade para pregar em igreja. Seja como Filipe. Filipe aqui, ele antes lá, no começo de Atos 8, ele estava lá bombando, sendo conhecido, pregando para todo mundo, mas aqui ele estava pregando para uma pessoa só. Pregue para uma pessoa só. Porque a única coisa que eu e você vamos levar para o céu são pessoas. Não fica só esperando a oportunidade em igreja, irmão, pelo amor de Deus. Pregue para pessoas que não conhecem o evangelho. Vamos carregar essas pessoas, vamos ter esse galardão, irmão. Começa a amar o céu. O povo não prega mais sobre céu, sobre eternidade. E aqui eu já estou acabando essa mensagem. Comece a amar o céu. E Filipe, ele fez isso. Ele não se importou se iam matar ele, se iam perseguir ele. E a Bíblia vai dizer que esse eunuco, ele pede para ser batizado. Filipe batiza ele. E a Bíblia vai terminar assim, ó. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto. E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Filipe começou o início da sua caminhada servindo mesa. Depois Filipe ficou conhecido em Atos 8. Depois o anjo do Senhor mandou Filipe ir para o deserto. Sai da visibilidade e vai para o anonimato. E agora, porque Filipe obedeceu sem questionar, ele falou, agora vai Filipe, voa. Eu quero te usar. Seja cheio do Espírito Santo, amado. E Deus, Ele quer te levar, irmãos. Talvez você não vai sair, como eu falei, eu estou no conforto da minha casa. Mas eu estou aqui pregando o evangelho. Talvez a minha palavra vai atingir pessoas lá do outro lado do mundo. Talvez a palavra que Deus entregou para você, o louvor que Deus entregou para você vai tocar o coração de alguém. Não guarde o maná que Deus já te entregou, irmão. Busque a palavra primeiro para você viver. Não leia só a Bíblia para você pregar ou só para você revelar. Não, leia para você viver, para você aprender como ser uma pessoa que agrada ao Senhor. Temos muitos exemplos aqui de homens e mulheres de Deus. Hoje eu falei de Filipe. Um homem obediente, um homem que buscou ser cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria e ter boa reputação, não para ganhar cargo, mas porque queria ir para o céu. E Deus o honrou, irmãos. Então não busque as coisas só para você ganhar algum reconhecimento aqui na terra. Porque a Bíblia mesmo vai dizer, Jesus falou, olha esses fariseus aí, eles estão orando nas esquinas, não faça como eles estão jejuando e fazendo cara feia para todo mundo ver. Eles já receberam o galardão aqui na terra. Irmãos, queira receber seu galardão no céu. Queira receber seu galardão no céu, irmão. Tem coisas que a gente faz, né? Como eu falei, prega a palavra aqui, para de se sabotar. Você tem uma arma na sua mão, um celular.
Se Deus já te deu a palavra, não fica, eu vou esperar para ver se alguém vai me dar a oportunidade da igreja. Para de se entristecer por isso. Comece a criar conteúdo. Ai, mas só 5 pessoas viram, mas só 10 pessoas curtiram, mas uma pessoa curtiu, e daí, irmãos? Se você alcançou uma pessoa, você já bombou no céu. Talvez aqui na terra você não tá bombando, mas no céu tá fazendo festa pela sua vida. Porque você está usando isso aqui para pregar o evangelho. Estou incentivando as pessoas a pregar o evangelho, a louvar aqui na internet, porque nós temos uma arma nas nossas mãos. Cristão, para de ser enganado, achar que só o pastor pode pregar. É mentira, irmãos, é mentira isso. A Bíblia falou, ide pregai por todas as nações, é para todos nós. Busque conhecimento para você pregar, não pregue bobagem também. O que você não sabe, você não prega, pelo amor de Deus. É a mesma coisa, se alguém me perguntar alguma coisa que eu não souber, né, como eu falei, eu não sou teóloga, eu vou procurar descobrir, aprender, para eu poder trazer aqui. E é até bom, né, a gente ser desafiado pra gente aprender mais da palavra de Deus. Mas não vou ficar pregando abobrinha pra enganar ninguém, né. Às vezes eu abro a live aqui, claro que a gente vai ser perseguido, né, irmão? No começo da mensagem, que sempre tem um hater, né, que vai querer acabar com sua cara e... isso é normal. E eu quero dizer pra você, se você tá tendo perseguição na sua vida, no seu ministério, é porque tá dando certo. Jesus falou, né, se... bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos, injuriados, caluniados pelo meu nome, grande é o vosso galardão no céu. É o que eu falei, imagina, você ganha um presente aqui de alguém, é bom, né, irmãos? Você ganha um presente do namorado, do pai, da esposa, de filho, de alguém, do chefe, sei lá. É maravilhoso você ganhar um perfume, um presente que você gosta, né? Agora você imagina você ganhar um presente da mão de Jesus, irmão. Imagina, velho. Eu não consigo mensurar. Pensa como deve ser, irmãos. Eu fico imaginando essas coisas. Quer ver a sua caminhada com o Senhor ser mais leve? Começa a imaginar, fala assim, como vai ser quando eu te olhar, Senhor? Como vai ser quando eu me encontrar com o Senhor? O que eu vou falar para o Senhor? Eu sei, irmãos, o que eu vou falar para Jesus quando eu me encontrar com Ele. A única coisa que eu vou falar é, eu consegui, eu cheguei. Eu consegui, Senhor, mesmo sendo falha, fraca, pecadora, cheia de defeito, talvez sendo diferente das pessoas que pregam, talvez não agradando a maioria, mas eu cheguei. Então seja assim, amado. Busque a palavra de Deus. Ó, apareceu uma peça de quebra-cabeça aqui pra mim. Ó, consegui, ó. Tô bem tecnológica. Busque a palavra de Deus, busque um relacionamento com o Senhor. Não para você ganhar nada aqui. Como eu falei, eu fui ali, né, ungida, e eu nem sabia para que eu ia ser ungida. Eu falei, meu Deus, mas para quê? Mas eu fui ungida, irmãos, porque eu já fazia. Eu já servia as mesas. E para mim tá bom aqui. Diaconismo, não quero mais nada, porque no final é o que eu falei, cargo não vai levar ninguém para o céu, né? Se você foi chamado, continue. Não se entristeça, porque talvez você não foi ungido agora, ou porque alguém te desmereceu. Se foi Deus que te prometeu algo, você vai conseguir, amado. Você vai chegar. Mas lembre-se, não paralise por causa de cargo, não paralise porque alguém falou pra você que você não ia ser nada. Eu já ouvi isso, irmãos. Eu tenho só 6 anos de ministério. Eu já ouvi pessoa falar pra mim que eu não ia ser nada, que eu não ia conseguir nada, né? Aí eu fiquei olhando assim pra cada pessoa e falei, mas eu não quero nada mesmo, não. Eu só quero ser salva só. O que eu tinha pra conseguir tá bom, o que vier é lucro. Só que as pessoas, elas têm uma imagem do evangelho deturpada, irmãos. O evangelho, ele tá deturpado. As pessoas têm pregado que você vai conseguir. Então as pessoas, elas têm querido mais conseguir coisa aqui na terra. Mas para pra pensar comigo. Caixão tem gaveta. Você vai levar o quê quando você morrer? Nada. Quem que não quer viver bem? Eu quero também, irmão. Se eu puder um dia fazer uma viagem, eu tenho sonhos. Mas se todos os meus sonhos forem frustrados para que os sonhos de Deus aconteçam na minha vida, eu prefiro. Porque se a gente for parar para pensar aqui, Felipe, todos os diáconos que foram instituídos, todos os discípulos, todos eles morreram, irmãos, pelo evangelho. Porque no final, a morte, para nós cristãos, é só o começo. Porque o nosso Senhor, ele venceu a morte. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a tua vitória? O nosso Senhor ressuscitou. E aqui eu encerro essa palavra, irmãos. Não despreze a sua caminhada. Deus sabe aonde Ele vai te levar. Busque a palavra de Deus. Seja cheio do Espírito Santo. Volte a jejuar. Volte a ler a Bíblia. Se você não começou, comece. Seja louco. Seja louco. As pessoas vão achar que você é louco, mas seja. Coloca uma cadeira para você conversar com Jesus. Fala, senta aí. Mete a Bíblia na cabeça. Faz igual a pessoa aí que falou que está abraçada com a Bíblia. Fala, Senhor, eu quero entender.
para você não ser enganado, irmãos. E lembre-se, não vai valer a pena servir a Deus, vai valer a eternidade. É a eternidade, irmãos, é muito tempo. Então, como é que você quer passar a eternidade com Deus se você não consegue passar meia hora com Ele aqui? Então, vença você mesmo. Talvez o seu maior hater é você mesmo, amado. Pare de ficar se prendendo. Eu não vou gravar conteúdo porque meu vídeo vai flopar. Se você tem uma palavra, pregue essa palavra. Na internet, pregue para alguém na rua. Pregue, 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 pregue. A tempo e a fora de tempo. Vamos nos levantar, amados. Infelizmente, o inimigo está com muitas armas na mão. É dancinha de TikTok, é arma, é mentira, é música do cão, é um monte de lixo na internet. Use isso aqui para alcançar vidas, em nome de Jesus. Nem que você gravar um vídeo falando, vou ler essa palavra aqui para você, essa palavra vai falar com você. E em nome de Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ela jamais volta vazia, ela antes vai e faz aquilo que lhe apraz. Então, nem que você abra a Bíblia e fala, bom dia, irmãos, hoje eu vou ler essa palavra aqui. Lê uma palavra, grava um vídeo e posta. Vai alcançar alguém, eu creio em nome de Jesus. Porque a Bíblia que diz, se a Bíblia diz, irmãos, eu vivo isso aqui como uma verdade absoluta na minha vida. Se ela diz, eu creio. Se estiver fora dela, eu não creio. Mas se ela disse, eu creio. Então seja assim em nome de Jesus. E aqui eu encerro. Se você ouviu essa palavra e você nunca aceitou Jesus na sua vida, você gostou dessa palavra, essa palavra falou com você, saiba que não fui eu, como eu disse, eu não tenho nada para te oferecer, mas foi o próprio Deus falando com você através de mim, né? Como eu disse, eu não sou nada, mas o Senhor, Ele é, Ele pode, Ele faz. E eu creio em nome de Jesus e profetizo que você vai ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia de sabedoria e com uma boa reputação em nome de Jesus. Deus vai se fazer grande na sua vida, não é papo de crente, mas é as promessas que estão na palavra do Senhor. Coloque a sua mão no seu coração e fala, Senhor Jesus, eu quero te receber, eu creio que o Senhor morreu naquela cruz para me dar vida, vida eterna, eu te recebo, Senhor, hoje na minha vida, porque não é Jesus que precisamos aceitar, irmão, somos nós que precisamos aceitar Ele na nossa vida. Se você está afastado da presença do Senhor e você ouviu o som da minha voz, você ouviu essa palavra e você sente saudade, você sabe que Deus ainda tem uma obra para fazer na sua vida, você não quer perder a sua salvação, irmãos. Para de procrastinar, para de perder seu tempo aqui com essas coisas da terra. Aleluia! Volta para Jesus agora, em nome de Jesus. Fala assim, Senhor, reescreve meu nome nesse livro, Senhor. Não se importa se os outros vão falar, mas já reescreveu 1000 vezes, e daí? Problema deles. Nós somos falhos, nós vamos falhar, nós vamos cair, nós vamos pecar, nós somos pecadores. Não desista por causa dos apontamentos dos outros. Não desista, se levanta, volta para Jesus, amado. Pode todo mundo estar contra você, encher seu saco, falar um monte de bobeira de você, mas Jesus, Ele está de braços abertos para te receber. E se Ele está de braço aberto, pouco importa o que os outros acham. Não desista. Mas eu matei, cheirei, roubei, larguei o ministério. Que se dane, irmãos. Você se arrependeu, volta para Jesus agora, em nome de Jesus. Estou fazendo esse apelo aqui porque eu sei que Deus vai alcançar pessoas através dessa palavra. Se você, assim como eu, hoje está de pé pela graça do Senhor, né, pela misericórdia, porque a Bíblia também vai nos dizer que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu oro pela sua vida para que você continue de pé. Não desista. Tira a autossabotagem, né? Que você seja uma pessoa cheia. Busque um relacionamento com o Senhor. Seja fonte, irmãos. Jorra, em nome de Jesus. Não queira internet para você ser famoso. Não, se Deus tiver isso para você, amém, em nome de Jesus. Mas se não, pregue, irmãos. Pregue. E creia que a palavra de Deus vai alcançar vidas através de você. Mesmo que aqui seu vídeo não tenha 1 milhão de visualização, tenha uma só, mas se você ganhar aquela alma, você imagina você receber o presente da mão de Deus. Então comece a romantizar sua vida com Deus, porque ela é uma vida maravilhosa, linda, apaixonante, tremenda, Ele é o nosso amado. Então fique de pé, amado, não desista, né? Assista minha série aí, eu tenho uma outra série mais antiga que se chama Cristão, Pare de Ser Enganado, tem 8 episódios eu acho, e tô fazendo essa agora, não pare, vai valer a eternidade. Assista as séries, se você quiser, né, Deus tocar no seu coração, curta os vídeos, compartilhe, salve os vídeos, porque você ajuda o meu conteúdo a subir e alcançar mais pessoas. Se essa live falou com você, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo. Eu faço live aqui toda quinta e sábado, 7 horas da noite, tá bom? Deus abençoe você. Tchau, tchau.
e até a próxima. Ah, se eu não postar hoje esse vídeo, amanhã eu posso, a live toda. Quem assistiu só metade, assiste toda, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus te abençoe, obrigado por ouvir a palavra de Deus através de mim.